Então eu comecei a entender que a cultura ela é muito social. Ela faz um trabalho social de recuperação fora do normal. Porque a pessoa ela começa a entender que ela tem que ter uma linha de raciocínio mais rápido para poder expressar o que ela sente através dessa arte. André, com você, gravando. Bom, vamos lá, Dudu. A gente bateu um papinho antes, né? Então, assim, conecta pra gente essas histórias, sabe? Esse legado que a cultura, e você até enquanto professor, pode dizer da importância da cultura, da educação para resgatar pessoas e jovens. A gente queria saber um pouquinho da importância disso, principalmente enquanto artista periférico, né, preto periférico, mulheres que têm que sobreviver ao machismo, a discriminação de gênero, de raça, de cor. Como é que tem sido isso e de que forma você tem atuado para transformar isso, seja por você, pelos seus alunos, enfim. Mas assim, tá, vamos por ponto. Overview aí. Primeiro ponto que foi entender na minha vida o que era cultura. E aí eu entendi que a cultura era tudo que estava ao meu redor. Então se tudo está ao redor, eu já começo com a parte de alimentação. Então o que eu estava comendo ali? Uma comida feita para uma nordestina. Então eu entendi, isso daí é cultural. Então peraí, se eu sou um artista, estou querendo ser um artista aqui. Eu comecei a dançar em 2001 por hobby. Depois eu comecei a querer viver daquilo. Então eu larguei o futebol, eu jogava, já estava indo para um caminho de semi-profissional. Falei, não vou ficar nisso, vou para a arte da cultura do hip hop, vou lá dançar o meu break. Fui lá. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a entender o que era essa cultura. Eu estava comendo uma comida típica nordestina, que era algo que trazia um paladar diferente. Então eu comecei a entender, poxa, a cultura traz um paladar diferente na vida das pessoas. E aí eu comecei a passar por alguns problemas pessoais de relacionamento, onde eu comecei a ir para outros caminhos e fui pro caminho religioso. Entender o que era a religião. E aí dentro da religião eu comecei a me privar de cultura. Aí eu falei assim, não, peraí, isso tem algo errado. Comecei a passar por outros tipos de problema. E aí eu falei assim, não, peraí, cultura e tem que estar também dentro da religião, mas também tem que estar dentro do ser humano. E aí eu comecei a entender que a cultura ela não é só o gosto do paladar, ela é um resgate. E aí eu comecei a fazer a ação que foi dentro do Identidade Movimento. Dentro do Identidade Movimento eu comecei a entender que tinha garotos e garotas ali com problemas e até piores que os que eu estava passando. E eu comecei a raciocinar, eu preciso fazer algo
diferente. Então eu comecei a encarar a cultura de outra forma, como uma libertação. Então eu vou pegar um caso assim, do Ivan. Um menino gordinho que sofria bullying na escola, foi preso, foi pra FEBEM, ficou um tempo lá, depois morou num abrigo e aí entrou para fazer a aula. Então, quando ele entrou para fazer a aula, eu comecei a perceber que ele tinha diversos problemas por estar por ter passado por todas essas fases na vida dele. E aí eu comecei a ter uma perspectiva de, eu preciso mudar a ideologia desse menino, eu preciso colocar na cabeça dele que, se ele dançar, ele consegue quebrar o estereótipo de que ele é gordo e não consegue fazer nada. Só que aí ele tinha o trauma de ter sido taxado por bullying, ter ido para uma fundação casa, ter apanhado, ter sido abandonado um tempo pelo pai, morado num abrigo por um tempo. Então eu comecei a entender muito mais a importância de que o hip hop tem fora de um palco. Então eu comecei a entender que a cultura, ela é muito social. Ela faz um trabalho social de recuperação fora do normal, porque a pessoa ela começa a entender que ela tem que ter uma linha de raciocínio mais rápido para poder expressar o que ela sente através dessa arte. E aí eu comecei a entender que, meu caminho não é só ensinar dança. Eu preciso ensinar eles a serem seres humanos, a eles deixar um legado, uma vida. Então eu comecei a estudar mais isso. E aí eu comecei a ler muitas coisas sobre psicologia. Comecei a ler, aí o lado religioso começou a me ajudar, porque eu comecei a entender mais a Bíblia, entender mais que a religião ela não salva, mas há um ser único que vai transformar, e ele utiliza a arte para isso. Então eu comecei a falar assim, religião não é nada, mas Deus é. Então nisso daí eu comecei a linkar, e aí eu comecei a usar essa ideologia de que Deus é único e a religião é o instrumento, a cultura é o instrumento que a gente tem para poder salvar essas pessoas. E aí eu comecei a fazer um trabalho com cada um. Pegar, por exemplo, a Denise, que é uma menina preta, pop, periférica, que vem de um sistema religioso padronizado, que não conhecia nem um ônibus. E aí eu falei, não, eu vou transformar a vida dela. Hoje ela entrou com 16 anos, não sabia nada, não entendia nada. A única coisa que ela entendia é casa, igreja, igreja, casa. Ela começou a entender o que era o hip hop, entendeu que existiam mulheres pretas apanhando, existia discriminação, coisa que ela passou e não sabia que era discriminação, porque aí o fato da religião nos travar, nos trancar de uma realidade. E aí eu comecei a ensinar, você é mulher preta pobre, você tem direitos, você tem caminhos, você tem lutas. E aí ela começou a lutar. Aí nisso ela começou a entender o que era trabalhar com a cultura, se profissionalizar dentro da cultura, e começou a querer manifestar dentro da cultura. Hoje ela tem um projeto junto com as meninas do Identidade do Movimento, que é o Batom Cabelo Atitude Dance, que é um projeto que empodera a mulher dentro do hip hop, mostrando que a mulher tem um direito igual ao homem. Então ela luta por esse direito igual. E aí foi nesses pontos que eu comecei a entender que, a cultura ela traz um paladar que é
a alma. A alma é o gosto da cultura. Porque quando você vê um adolescente, um jovem desse, entendendo que ele precisa estar muito mais tempo estudando sobre as culturas negras, estudando sobre a cultura de Cristo, estudando sobre a cultura nordestina e estudando sobre a cultura do hip hop e do que eles fazem, que é a dança, eles começaram a entender que eles não precisam ficar na rua oscilando, fazendo um monte de besteira para chamar a atenção do pai e da mãe. Eles começaram a entender que eles não precisam ficar usando qualquer outro tipo de pretexto para ter a atenção de um familiar. Então eles começaram a entender que eles precisam entregar algo para alguém. E o entregar é a alegria que a cultura traz. A alma que eles têm que precisa ser colocada para fora. Arrasou. Eu ia perguntar momentos marcantes, como a história do Sala Secreta se conectou com vocês, né? Qual que era a importância e assim, aí eu vou puxar a resposta, que eu acho que a gente conhecer histórias e se conectar e saber que, deseja vida longa, assim, sabe? Para histórias como a sua e de tanta gente que tá aqui. Acho que era bem isso. Eu ia fazer essa pergunta, tipo, como o Vivos marcou vocês? Mas eu acho que nesse momento eu posso dizer que conhecer a história de vocês, de tudo isso que você contou pra gente agora e dessa missão, desse legado, eu acho que mostra que é o contrário agora. A gente meio que já... É aquela pergunta retórica, né? A gente pergunta, sabe a resposta, que eu acho que vocês estão trazendo essa importância pro projeto. Eu quero colocar aqui, tipo, o Sala Secreta... o nome é muito forte, o nome, Sala Secreta, porque tem várias pessoas trabalhando nesse projeto, como vocês aqui, o FEX, o DK, que tentam entender, estão cada um dentro da sua sala, do seu mundo, só que é tão secreto que ninguém entende a história um do outro, ninguém sabe como chegou ali. Por exemplo, você vai pegar, tipo, tem 2 irmãos dentro do IDM que eles vêm, a gente fica no Centro Cultural da Cachoeirinha, eles moram no Jaraguá. Para eles poderem vir treinar, eles vinham a pé 2h30 caminhando para poder treinar. Então, tipo assim, o Sala Secreta, este nome, para mim, quando eu conheci o projeto, o nome me impactou. Porque é muito secreto a história de um artista. São poucos artistas que têm a coragem de realmente falar o que ele passa, realmente falar o que ele sente, sem colocar, sem esticar muito o chiclete ou criar um personagem dentro daquilo real que ele passou. Porque tem muitos que tá com um sentimento preso, passou por algo, tipo, uma afronta do pai, foi chamado de vagabundo muitas vezes porque escolheu a arte. Isso muitas vezes não é relatado. Eu sou chamado de vagabundo porque eu escolhi trabalhar da arte, escolhi trabalhar com a cultura, encarei a cultura como trabalho. Então, esse nome, tipo, Sala Secreta, pra mim foi eu consigo expressar, falar assim, o Sala Secreta me colocou pra fora, abriu a porta de eu poder dizer assim, eu não sou vagabundo, eu sou trabalhador de cultura, porque só o que o Sala Secreta tá fazendo num evento onde pegamos a molecada da periferia e colocar ela num palco para poder desfilar, quantas teve oportunidade? E o estereótipo de um gordinho tá desfilando, uma menina jovem negra de periferia que não tem o mundo olhando para ela aqui como uma modelo fantástica, mas o Sala Secreta conseguiu colocar no palco. Então tudo isso daí é muito, desculpa o termo, mas muito zica, muito foda, muito louco. É fora do comum, de verdade. E pra mim essa é uma emoção que traz.
porque eu sou muito alma, aprendi a ser muito alma. E cada vez que eu vejo um projeto de alguém acontecendo, eu me emociono porque o quanto difícil é viver dessa cultura nesse país. O quanto difícil é ter a cultura acontecendo. E eu até estava falando nos bastidores aqui, fora disso daqui, ali que a gente reclama tanto dessa pandemia, mas o quanto essa pandemia aflorou a cultura. Porque a cultura chegou, um simples edital chegou no fundão do Nordeste. Lá no Nordeste está acontecendo a cultura hip hop agora, campeonatos de b-boy, campeonatos de break, MCs cantando com uma verba que saiu destinada à cultura porque tiveram a visão, a cultura tem profissionais que trabalham e necessitam de auxílio. E aí isso conseguiu ser executado. Estamos aqui vivos para isso. Exatamente. Então a gente está fazendo história. É isso aí. Salve. Namastê. Deus abençoe. Que assim seja. Amém. Não é? Ai, muito obrigada, viu? Emocionada de verdade. Isso. Precisa de água e café, gente. Pode? Dar pausa? Sim, fechou? agora vamos. Vamos tomar um café. Desculpa o termo, mas muito zica, muito foda, muito louco. É fora do comum, de verdade. E pra mim essa é uma emoção que traz. Porque eu sou muito alma.